Hoje, vamos percorrer as origens da maçonaria antes de 1717, explorando os manuscritos antigos, as tradições da Escócia e da Irlanda e o modo como o mistério da palavra perdida foi preservado no Sagrado Arco Real. Um mergulho histórico e simbólico nas raízes mais antigas da arte real, onde memória, segredo e esperança se unem para revelar a essência da antiga e pura maçonaria. Seja bem-vindo a este vídeo, uma produção da Escola Autêntica de Estudos Maçônicos da Bahia, preparada com rigor histórico e dedicação para iluminar os caminhos da reflexão e do conhecimento maçônico. Na chamada antiga e pura maçonaria, antes de 1717, não havia centralização administrativa nem padronização ritual. Cada loja preservava tradições próprias, transmitidas oralmente ou registradas em manuscritos restritos. Essas tradições combinavam o legado das antigas corporações de construtores, com seus estatutos, juramentos e graus internos, e a dimensão especulativa que atraiu nobres e eruditos interessados na filosofia moral da arte da construção. Os rituais desse período eram densos, longos, marcados por dramatizações e catecismos que exploravam símbolos profundos ligados à edificação do Templo de Jerusalém, à perda e à redescoberta da palavra, à revelação seletiva de um saber oculto. Essa tradição, ainda dispersa, já continha os elementos que dariam mais tarde corpo ao Sagrado Arco Real. Manuscritos como o Edinburgh Register House, o Airlie e o Dumfries número 4, datados entre os séculos 17 e 18, preservavam narrativas alusivas ao templo, à descoberta de segredos perdidos e ao uso de câmaras subterrâneas, prenunciando um enredo de revelação que mais tarde se consolidaria no Sagrado Arco Real. Embora ainda sem nome definido, já se delineava a ideia de que a jornada iniciática não se encerrava no grau de mestre, mas prosseguia até a recuperação de algo velado, reservado somente aos que alcançassem maturidade suficiente para suportar o peso da revelação. A maçonaria se alimentava de uma poderosa matriz simbólica extraída do Antigo Testamento. As histórias do Templo de Salomão, de sua construção e destruição, eram vistas não apenas como registros históricos, mas como alegorias de uma sabedoria perdida que aguardava ser redescoberta. A ideia de que um segredo primordial havia sido depositado em lugares ocultos, subterrâneos ou inacessíveis ao homem comum que percorreu a tradição maçônica desde seus primórdios. Assim, as primeiras lojas especulativas não apenas repetiam símbolos de ofício, mas dramatizavam em sua ritualística. As práticas rituais da maçonaria antiga reforçam esse cenário. Catecismos e exposições de segredos, publicadas entre o final do século XVII e o início do XVIII, revelam que a vivência maçônica era muito mais complexa do que o sistema simplificado que veio depois. Nessas fontes, encontram-se descrições de longas dramatizações, instruções por meio de perguntas e respostas sobre a palavra perdida, além do uso de sinais e palavras de substituição. Esses testemunhos mostram que, muito antes de qualquer uniformização, os maçons já encenavam narrativas de perda, ocultamento e substituição. Não se tratava de improviso ou de invenção tardia. Era a continuidade de um fio iniciático que passava de geração em geração, preservado no imaginário coletivo.
Essa permanência se fez sentir de maneira particular na Escócia e na Irlanda. Nessas terras, a tradição mostrou-se mais conservadora, mantendo vivos os elementos que em outros lugares começavam a se perder. Os rituais escoceses e irlandeses, menos pressionados por ajustes administrativos, conservaram densidade e dramaticidade, que evocavam os grandes mistérios da palavra oculta e da reconstrução espiritual. A criação da Grande Loja de Londres, em 1717, alterou profundamente esse panorama. A partir de então, buscou-se centralizar a administração e uniformizar os rituais, reduzindo o sistema aos 3 graus básicos: aprendiz, companheiro e mestre. Essa simplificação respondia a preocupações práticas e políticas: garantir coesão institucional, apresentar-se de modo respeitável diante da sociedade iluminista e afastar-se de cerimônias vistas como demasiadamente místicas ou difíceis de justificar racionalmente. Contudo, ao eliminar práticas mais complexas, a Grande Loja produziu um grande vazio simbólico. O mestre maçom passou a viver somente a experiência da perda, sem alcançar a da restauração, ficando em uma espécie de suspensão ritual. Essa ruptura inaugurou um conflito entre o ideal de modernização administrativa e a preservação de uma herança espiritual que muitos consideravam essencial. A exclusão do sagrado arco real não foi aceita passivamente. Diversos irmãos sustentavam que, sem ele, a narrativa maçônica permanecia incompleta. Por isso, em muitas regiões da Inglaterra, o grau continuou a ser praticado, fora da supervisão da Grande Loja. Essa resistência encontrou forma organizada em 1751, quando maçons contrários à reforma fundaram a chamada Grande Loja dos Antigos. Liderados em grande parte por irmãos irlandeses radicados em Londres, os antigos reivindicavam a preservação da antiga e pura maçonaria e consideravam o sagrado arco real não como um apêndice, mas sendo o coração e raiz da ordem. Entre eles, o grau foi praticado regularmente, transmitido como coroamento indispensável da jornada e consolidando assim sua legitimidade histórica. Essa prática contínua garantiu que, mesmo diante da negação oficial dos modernos, o grau sobrevivesse, fortalecido e enraizado na consciência de grande parte da Irmandade. No início do século XIX, a rivalidade entre modernos e antigos tornava-se insustentável. A imagem pública da maçonaria exigia reconciliação. As negociações que culminariam na União de 1813 tiveram de enfrentar a questão decisiva: como conciliar a estrutura tripartida dos modernos com a defesa intransigente dos antigos de que o sagrado arco real era o ápice da ordem. A solução política, conduzida com habilidade pelo Duque de Sussex, foi redigir uma fórmula de compromisso que reconhecesse o sagrado arco real sem romper a doutrina dos 3 graus do simbolismo. O texto final, considerado landmark fundamental, declarou que a maçonaria pura e antiga consiste apenas nos 3 graus de aprendiz, companheiro e mestre, incluindo o sagrado arco real. Essa redação sutil preservou a honra dos 2 lados. Os modernos mantinham sua estrutura formal, enquanto os antigos viam o sagrado arco real reconhecido como parte inseparável do sistema. Com a união consumada, tornou-se necessário definir a administração do grau. Optou-se por um modelo dual. Os 3 graus simbólicos permaneceriam sob a gerência da Grande Loja Unida da Inglaterra, e o sagrado arco real ficaria a cargo do Supremo Grande Capítulo dos Maçons do Arco Real da Inglaterra, formado pelos mesmos oficiais superiores, mas reunidos em funções distintas. Essa estrutura assegurava a especificidade do grau, sem separá-lo da maçonaria simbólica,
exigindo que somente mestres regulares pudessem ser exaltados. Ao mesmo tempo, harmonizava-se o enredo. O grau de mestre conduzia à perda, enquanto o sagrado arco real oferecia a restauração, completando a narrativa simbólica. O século XIX foi o tempo da consolidação definitiva desse modelo na Inglaterra. O ritual unificado, resultado da síntese entre as versões dos antigos e dos modernos, passou a ser praticado de modo uniforme, criando uma identidade comum em todos os capítulos. A historiografia maçônica inglesa reforçou essa posição, com autores como George Oliver e Robert Frick Gould, registrando sua centralidade e provando sua continuidade desde antes de 1717. A partir de então, tornou-se claro que nenhum mestre poderia considerar sua jornada concluída sem a exaltação no sagrado arco real. Esse entendimento foi repetidamente reafirmado pela Grande Loja Unida da Inglaterra, determinando que o grau não é um complemento, mas parte essencial da maçonaria pura e antiga. Assim, estabeleceu-se o paradigma inglês como o coroamento natural do sistema, ápice que dá sentido à totalidade do percurso. No Brasil, a presença do Sagrado Arco Real remota ao século XIX. Irmãos britânicos radicados em portos comerciais começaram a realizar discretamente trabalhos capitulares, preservando a prática em ambientes dominados por outros ritos, sobretudo o escocês antigo e aceito. Somente mais tarde, com a concessão de cartas constitutivas pelo Supremo Grande Capítulo dos Maçons do Arco Real da Inglaterra, surgiram capítulos regulares, diretamente vinculados à tradição inglesa. Esse processo foi lento e cercado de desafios. O ambiente maçônico brasileiro sempre foi marcado pelo rito escocês antigo e aceito, o que dificultava a expansão de um sistema de origem inglesa. Além disso, havia frequente confusão entre o Sagrado Arco Real e o Real Arco Norte-Americano, ligado aos graus superiores do rito de York. Essa diferença exigia esclarecimentos constantes por se tratarem de graus completamente distintos. Ainda assim, o Sagrado Arco Real encontrou espaço entre mestres desejosos de completar sua formação simbólica no modelo da maçonaria pura e antiga. E assim permanece até hoje, uma prática reservada, seletiva, de profundo significado iniciático. Seu futuro depende da fidelidade às bases estabelecidas em 1813. Sua força não está na quantidade de adeptos, mas na profundidade de sua mensagem. Para que cumpra sua função, é necessário que cada mestre compreenda que o grau representa o coroamento de sua jornada, a passagem indispensável da perda para a restauração, da busca para a descoberta, do silêncio pela palavra reencontrada. Onde houver rigor ritual, clareza doutrinária e formação sólida de lideranças, o Sagrado Arco Real continuará a ser raiz, coração e coroamento da maçonaria simbólica. Foi assim em sua origem, é assim em sua consolidação, e assim precisa permanecer para o futuro. A síntese que dá sentido ao todo, a chave que completa o templo, o ponto no qual a maçonaria se reconhece em sua plenitude. Agradecemos por chegar até aqui. Para mergulhar mais fundo neste conhecimento rigoroso e fiel à nossa história, convidamos você a acompanhar os trabalhos da Escola Autêntica de Estudos Maçônicos da Bahia. Que a busca pela verdade siga iluminando o seu caminho. Até breve.